Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Miléo. E eu sou Hamilton Zambianchi. E faz um tempo que a gente está fora, vocês já devem ter percebido. Quem acompanha o Arquivo Hall viu que a gente teve um hiato aí na nossa programação de publicação dos episódios do podcast. Mas é porque nós tivemos alguns problemas técnicos e depois problemas de agenda da gente, então tivemos que nos adaptar. Aliás, não liguem para o som de fundo que vocês estão ouvindo, porque a gente está gravando numa café hoje, porque nós tivemos problema com os nossos estúdios. Que venhamos e convenhamos, esses estúdios é a cozinha da minha casa, Isso, né? Também conhecido como a cozinha da casa da Milton. Mas estamos aqui para gravar esse último episódio do ano de 2019, que vai ser uma retrospectiva, e já avisar que a gente continua a partir de janeiro de 2020 com a segunda temporada do Arquivo Hall. É a mesma coisa de uma segunda temporada, o retorno, né? 2, a segunda temporada B. Isso, a missão. Algo a segunda temporada Remember, sei lá, alguma coisa assim. Nós estamos planejando continuar com a segunda temporada já em janeiro. Então a gente avisa vocês, né, lá pelas nossas redes sociais, que é o Instagram, @arquivo_hall, e pelo Twitter, que é Arquivo Hall. Vamos para os nossos informes paroquiais? Bora! Antes de mais nada, é sempre bom a gente lembrar, né, Miléo, que a gente está lá presente no site, na página da internet, www.arquivohall.com.br. Lá vocês vão encontrar. Também a gente ficou parado lá por algum tempo, né? O hiato chegou lá também. Mas assim, a gente vai continuar administrando esse site, continuar mantendo esse site. Então, toda novidade que a gente tiver com relação a episódios do Arquivo Hall estarão todos lá. Mas também vamos continuar mantendo e atualizando com artigos, com fotógrafo referência, com entrevistas ping-pong, né, dentre outras novidades do mundo da fotografia, que é o mundo que a gente vive, né? Sim, inclusive a gente publicou lá esses tempos atrás, quem não viu, dá um corre lá para olhar, um artigo da Charlie Tecchio, que é uma fotógrafa que fala sobre fotografia e arte, né? Ela faz fotografia artística, então é outro campo da fotografia que a gente vai começar a abordar também. Inclusive tem uma entrevista com a Charlie, que vai sair na segunda temporada da segunda temporada, né? A segunda fase da segunda temporada, a fase 2. A fase 2 do Arquivo Hall da segunda temporada é quase a mesma coisa do que a última temporada de Vikings, né? Que eles falaram que é a sexta, mas na verdade é a parte A da última temporada, né? Tipo a Casa de Papel, que dividiram uma temporada em 2 para enganar o povo, que era 2 temporadas, mas era uma só. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente tá enganando vocês que vai ser mais uma temporada, mas é só continuação da segunda. Enfim, tem lá um artigo da Charlie, daí uma sacada lá. É sempre bom vocês olharem outros ramos e outras vertentes da fotografia, que não só aquela que vocês trabalham, que vocês estão acostumados, até porque vocês conseguem trazer isso, trazer linguagens, trazer ideia e informação para a área de vocês. E quanto mais vocês mesclarem, quanto mais vocês abrirem o leque das possibilidades que vocês têm, melhor para vocês como profissionais e melhor para vocês quanto mercado de fotografia. Agora vamos falar sobre um outro informe paroquial aí, que é um informe que tá bombando pra caramba. E eu queria até que o Miléo continue falando sobre isso. Tá certo que até agora ele falou 70%, 80%, né, como sempre. Mas o Miléo e o André, que é um outro parceirão nosso aqui, que sempre tá aí nos apoiando e muitas vezes até participando de alguns episódios, eles lançaram recentemente o Hall Books, que são alguns fotozines, né, feitos à mão, feito ali artesanalmente, né, que eles estão colocando no mercado mais esse produto. E aí, fala mais aí, Miléo. Da onde que você tirou essa ideia, cara? Então, pessoal, é o seguinte, a gente está com isso com o Hall Photobooks. Então vocês até acham lá no Instagram, @Hall Photobooks, tudo junto, e o foto é com PH, que é a ideia de você materializar trabalhos de fotografia, porque a gente sempre tem aqueles trabalhos que nos agradam, que a gente fez com carinho, ou que a gente se empenhou para fazer, né, que a gente buscou fazer de uma forma que nós gostávamos, assim, um trabalho muito autoral, e que acabam ficando na gaveta, ou que a gente põe em alguma rede social, em algum site, mas que a gente sempre pensa em materializar. E para você fazer um livro de fotografia é algo custoso no país, vai grana, vai tempo, e você não sabe como é que é o mercado também. Boa parte das editoras fica com a maior parte de venda, enfim. É uma série de problemas, né? Ou não sei se são problemas, mas uma série de condições para você produzir um livro. E para você produzir um livro de fotografia também, você tem que ter um trabalho muito bem estruturado, né? Um trabalho que renda realmente um livro. Você não pode fazer um livro de qualquer coisa,
ou pode, mas fica um livro pobre visualmente de conteúdo. Então a gente está fazendo os photozines, que a gente chama, que são pequenos livros feitos artesanais. A capa é de papel craft, o miolo dele é impresso numa gráfica digital, mas de qualidade muito boa, em papel couché 170 gramas, e eles são todos costurados à mão, feitos de forma artesanal e tal. A primeira leva a gente teve 2 títulos publicados, que foi o CWB Urban Escapes, do André Rodrigues, que traz um material sobre a arquitetura da cidade de Curitiba e a URB, não só a arquitetura, mas a URB da cidade de Curitiba. E o outro meu, que é o Cubas Boxing Boys, que é o meu trabalho sobre... que eu acompanhei os meninos que treinam boxing em Havana, lá em Cuba. Que inclusive, melhor, vai sair agora uma nova leva de impressão aí desse seu trabalho, né? Isso, dos 2 trabalhos vão sair uma segunda impressão agora, porque a primeira impressão já foi... todos os exemplares foram todos vendidos, tanto o meu quanto o do André. Mas a gente também vai começar a abrir para outros fotógrafos fazerem seus trabalhos. A gente vai pegar esse material e vai publicar. Os preços são camaradas, porque a nossa ideia nunca é ganhar dinheiro em cima de venda de trabalhos nossos ou de venda de trabalho de outras pessoas, mas também o principal é aquela velha máxima, né? Tira da gaveta, bota na parede, que é aquela ideia de você materializar mesmo. E eu acho que esse termo de materializar eu acho super importante, que é uma coisa que você falou agora há pouco. Tem muita gente, nós nos incluímos nessa, que nós temos muito material na gaveta, talvez não na gaveta, mas ali no HD externo. No HD, sabe, na nuvem. E é bem legal quando você pega todo esse material e você materializa ele com livro, né? Assim, pegando na mão, sendo palpável e você entregando para uma pessoa. Acho que isso aí dá uma outra dimensão no trabalho da pessoa, né, cara? Traz até um outro tipo de credibilidade pro teu trabalho, porque é bacana você ter no teu site, na tua rede social, mas você consegue dar uma sobrevida pro teu trabalho. Uma coisa é ele publicado num jornal, numa revista, enfim, uma publicação para quem você fez, ou se você não fez uma publicação, ele está publicado lá no teu próprio site, publicado nas tuas redes sociais, no teu blog, com a história, com as fotos e tudo mais, e mais a publicação física que você pode ter, que é algo que te dá uma sobrevida ainda naquele trabalho seu e traz uma certa respeitabilidade, digamos assim, porque é um material que está ali no suporte físico, a pessoa vai pegar, vai ver, vai manusear, então você consegue prolongar a vida útil de um trabalho que você tenha, ou até, como a gente diz, tirar da gaveta um material que é um material bacana e que merece muitas vezes ser mostrado de uma outra forma, que não só na rede social, que é um troço bem efêmero, né? A pessoa vê hoje, mas dali a pouco, 2, 3 dias, uma semana, aquilo já baixou lá embaixo no feed, já vem coisa nova e acaba ficando para trás. Fora que, claro, a pessoa, além de materializar, dá credibilidade ao seu trabalho, ao seu nome, ainda é uma oportunidade, dependendo do viés que a pessoa, do fotógrafo, que ele quiser dar, ele consegue ainda ter um ganho extra, né, com a venda de fotozinhos, como é o caso do Miléo e do André, que nessas 2 primeiras edições, né, que foram do How Books, o que eles fizeram? Eles venderam, né, os 2 venderam em uma semana, venderam fácil aí todos os exemplares que eles fizeram dessa primeira leva. Então é uma oportunidade muito boa. Eu bati nessa tecla com o Miléo, bati nessa tecla com o André, quando eles comentaram comigo que queriam colocar em prática esse produto. Eu falei assim, gente, olha, eu acho que isso é uma ótima oportunidade para vocês exercitarem um novo produto final de um trabalho fotográfico, de um projeto fotográfico, mas também é uma oportunidade de fomentar ali a boa fotografia, né? Então, assim, fotografia boa tem que estar na mão também, né? Exato. E, inclusive, a gente teve que aprender a fazer as coisas, a gente teve que aprender a montar um livro, né? E demos o sangue por isso, tanto que eu levei 3 pontos no dedo aqui, que cortei com estilete, então... Quase que perdeu o dedão ali, mas... já não conseguia desbloquear o celular, porque não tinha mais a digital. Então... mas é isso, acompanhe lá o How Photobooks lá no Instagram. A gente vai começar também a produzir o material de outros fotógrafos, como eu já disse, inclusive o do Hamilton é um dos que está na fila pra gente produzir. E vocês podem mandar uma DM lá e fazer um orçamento e tal. E como o Hamilton falou, vocês ainda conseguem ganhar alguma coisa vendendo os livros.
Outra coisa interessante também, Hamilton, que a gente pensou é que os fotógrafos podem fazer catálogos dos seus trabalhos para entregar para os clientes, tal. Então é mais uma possibilidade aí. Sim, é o que a gente falou, dependendo, o Photozine ele é útil em várias vertentes para vários tipos de vieses que o fotógrafo quer dar. Às vezes ele quer produzir um Photozine para vender, para arrecadar grana, ele consegue fazer isso. Se ele quiser fazer um catálogo, às vezes ele trabalha com fotografia de casamento, ele quer fazer um catálogo para deixar em empresas parceiras, também. Ou seja, eu acho que é uma oportunidade bem bacana, e a principal oportunidade é porque o valor ele é bem mais em conta se você fizesse um livro, então você consegue aí materializar tendo um custo, digamos que razoável, para você colocar no papel ali o teu trabalho, a tua forma de olhar o mundo aí. Exato. Mas chega de fazer propaganda e vamos pro tema? Vamos pro tema. Então é isso aí, pessoal. Como a gente já adiantou no início desse episódio, hoje a gente vai falar sobre uma retrospectiva de tudo que a gente já colocou aqui no Arquivo Hall ao longo desse ano. O Arquivo Hall que começou lá no início, logo no iniciozinho do ano, se eu não me engano, em fevereiro, né, Miléo? Foi mais ou menos isso, né? Se eu não estou enganado, acho que é em fevereiro. Então a gente tem colocado aí vários temas pertinentes aí para quem quer entrar na fotografia, quem quer entrar nesse segmento da fotografia, quem quer se aperfeiçoar. E uma das coisas que eu acho que foi bem bacana a gente colocar aí para os fotógrafos foram as coisas que um fotógrafo precisa. Ele não pode se basear em apenas ser fotógrafo porque tem uma câmera boa ou não, né? Então ele precisa ter conhecimento, ele precisa buscar esse tipo de atualização, o conhecer não só técnica, mas conhecer cada segmento, conhecer cada mercado. Eu acho que é um ponto fundamental para quem quer ser fotógrafo. Então é uma das coisas que um fotógrafo precisa ter hoje, né? Esse foi o episódio de número 17, se eu não me engano. E sabe que me parece, eu tenho que conferir ali nas estatísticas, mas me parece que esse é o episódio mais ouvido do Arquivo Hall. E a gente ouviu alguns colegas aqui sobre o que um fotógrafo precisava ter além, claro, do equipamento, né, tal. E todos deram boas dicas e foi uma coisa bacana porque a gente mesmo que às vezes está há muito tempo na fotografia não percebe o quanto de fora da fotografia você acaba usando na hora que você vai fotografar, o quanto de conhecimento em outras áreas, o quanto de equipamentos que não são necessariamente fotográficos, e o quanto de percepções que você precisa ter para conseguir fazer um bom trabalho na fotografia. Você acaba entendendo e lembrando que não é só ter a câmera e saber como operar ela e sair disparando a esmo. Isso é um outro tipo de fotógrafo, não é um fotógrafo profissional. É por isso que muitas vezes, às vezes você está ouvindo aí, você não é um fotógrafo profissional e pensa, eu comprei uma câmera, mas as minhas fotos ainda não são iguais às fotos que eu vejo nas revistas de viagem. É que existe todo um outro conhecimento por trás que não só o conhecimento técnico da fotografia. Claro que a primeira coisa é aquilo de você tirar a câmera do automático, botar no manual e controlar ela ao invés dela controlar você. Que aí você consegue dizer como você quer aquela fotografia, quais as áreas que você quer. Fotografia luz, você tem que saber que tipo de luz você quer que entre na tua imagem. Mas vai além disso, vai de você saber desde... O Lineu acho que deu uma dica nessa, Sim. Que era sobre clima, né? Um aplicativo do clima, que você sabe que horas que nasce o sol, que horas que nasce a lua, que você sabe se vai chover, se não vai chover de uma forma muito mais precisa, porque acompanha movimento de nuvens e pressão atmosférica e tal. Então, para um cara que trabalha com natureza, ou que vai para um lugar bonito, para uma praia, e quer saber qual que é o melhor horário, o melhor lugar para ele fazer a melhor foto, ele pode acompanhar esse tipo de conhecimento, esse tipo de monitoramento e ter esse tipo de conhecimento fazer. Então, é algo que vai muito além da fotografia. Para você ir lá fazer uma boa fotografia de pôr do sol, você precisou de muitas outras coisas antes só da hora do clique. Uma série de fatores, né? A pessoa precisa entender uma série de coisas antes mesmo de, como você disse, de dar aquele clique, né? Então, eu acho que esse episódio de coisas que um fotógrafo precisa ter, eu acho que é importante.
recomendo. Se você já ouviu, ouve lá de novo. Se ainda não ouviu, vai lá e... Mas sempre é bom refrescar, né? A memória. É sempre bom refrescar, mas se não ouviu, vai lá e ouça. Mas esse episódio, Miléo, a gente comentando ele aqui agora, me faz lembrar de um outro episódio que a gente falou aí ao longo desse ano, que, se eu não me engano, é o episódio de número 7. Acho que a gente gravou lá em meados de julho, se eu não me engano. Acho que foi publicado em meados de julho, que é fotografar dentro das suas possibilidades. Que a gente recebia uma série de perguntas assim, que tipo de equipamento que eu devo usar, que tipo de equipamento que eu devo investir, e que a gente sempre falava que depende, né? Depende muito do que você quer para fotografia, mas que um bom fotógrafo não se resumiria apenas ao equipamento que você vai comprar. Isso me fez lembrar bastante esse episódio também, de acordo com o que a gente falou aqui. Porque tudo faz parte, né? É importante, claro que o equipamento é importante. Se você for me perguntar que equipamento que eu tenho hoje, eu tenho um bom equipamento, com lentes claras, né, de primeira linha, porque o meu ofício, a minha profissão é essa. Não é uma coisa de querer, como a gente dizia quando era criança, não é querer se metidar. É porque é a minha profissão e é nisso que eu invisto. Tem gente que investe em carro, tem gente que investe em outras coisas. Eu invisto no meu ofício, né? Eu vivo disso. Então eu tenho um bom equipamento hoje. Mas eu sei usar quase todos os tipos de equipamento. Eu não me bato com um celular, eu não me bato com uma câmera Cybershot, que é inteira automática, com equipamento de película ainda. Aliás, eu adoro fotografar com película. A gente tem que trazer um cara aqui para falar sobre fotografia de película, o que você acha? Vamos deixar marcado aí, né? Vamos deixar marcado aí já para esse próximo ano aí. Para esse B da segunda temporada aí, o lado B da segunda temporada. Né? Vamos trazer um cara para falar de fotografia de película. Mas enfim, voltando. Você tem que saber usar o equipamento que você tem na mão e saber que a fotografia, como a gente estava dizendo, não se limita apenas ao ato fotográfico. É muitas outras coisas. Tem um outro episódio que a gente falou ali sobre se preparar para uma pauta, se eu não me engano. Cara, você vai numa pauta... A gente até gravou um episódio que vai também pro ano que vem, sobre uma cobertura de uma pauta importante aqui em Curitiba, né? Vai ser, acho que em janeiro já entra no ar, né? Acho que em janeiro entra. Com os bastidores, uma cobertura importante. Vocês vão ver, a gente entrou na pauta 7h30 da manhã e a pauta foi acontecer quase 6 horas da tarde. Então, é todo um tempo de preparo, processo, sim. Fora que a gente começou a pensar nessa pauta, né, 2 semanas antes de acontecer mesmo o fato. Há 2 semanas antes a gente já estava se preparando, a gente já estava se atualizando. Quando o fato se concretizou, a gente chegou lá, era o quê? 7 horas da manhã e saiu 7, 8 horas da noite. Ficamos mais de 12 horas ali fotografando. É uma série de fatores. Sim, então é isso. Não é só o ato fotográfico. Não é chegar lá e fotografar, não é? Você tem que ter todo um outro conhecimento, seja sobre o assunto que você está fotografando, ou seja sobre outros assuntos, outro tipo de conhecimento que vai te agregar na hora de você fazer aquela foto de uma forma melhor. E uma forma de pensar também, né? Eu lembro muito bem, pegando nesse gancho aí desse episódio que ainda está por vir, né? Que é de Os Bastidores. Isso não é uma retrospectiva, é um flash forward. Na verdade é um spoiler, né? Mas a gente falando de como se preparar, né? A gente precisa exercitar o pensar a fotografia, né? A gente estava lá nessa cobertura e a gente tinha duas localidades para escolher e a gente escolheu uma. E por que a gente escolheu uma? Então, assim, exercitar também o pensar a fotografia. Então, são coisas que, poxa, vale a pena o fotógrafo parar e, antes de clicar, eu preciso aprender sobre como que é ver o mundo através da fotografia. Exato. Outras coisas que aconteceram na fotografia esse ano para nossa retrospectiva, tem uma coisa que foi triste, que eu até, quando eu estava vindo para cá hoje gravar, eu vi ali no Twitter uma chamada para uma entrevista antiga com o Robert Frank, e o Robert Frank nos deixou esse ano. E a gente gravou um episódio ali sobre o The Americans, logo que o Robert Frank faleceu. Então, se você ainda não curtiu ou não ouviu, dá uma ouvida lá, o episódio 29. Teve a participação do André Rodrigues também, falando sobre o livro The Americans, mas a gente falou também sobre o legado que esse livro do Robert Frank deixa na fotografia. Então,
foi uma das cenas tristes da fotografia. Outros fotógrafos importantes faleceram esse ano, mas acho que talvez o impacto do Robert Frank tenha sido grande na comunidade fotográfica. Então, dá uma sacada lá, e se vocês puderem, encomendem, comprem, vejam o The Americans. É uma aula de como fazer uma narrativa fotográfica de longo prazo. Agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de notícia feliz, né? A gente fez um crossover bem bacana no Dia Mundial da Fotografia. Eu e o Miléo aqui do Arquivo RAW, a gente se juntou com o pessoal do Prova de Contacto lá de Portugal, e nós fizemos um episódio... O Rubem Malha e o Rubem Malha e o João Paulo. A gente fez um episódio bem bacana, a 4 mãos, né? A 4 mãos não, quatro microfones. A 4 microfones, né? E a gente conversou sobre a fotografia num todo, né, Miléo? A gente pode dizer assim, né? A gente falou sobre tudo muita coisa, de fotografia. Né? Foi um episódio bem legal. Eu gosto muito de conversar sempre com o Rubem e com o João, porque a gente vê que a fotografia é, na verdade, uma linguagem universal mesmo. E ainda assim ela tem como se fosse o sotaque da sua região, porque ela tem as suas características, sejam sociais, sejam culturais. E isso engrandece muito você enquanto fotógrafo também. Mas os desafios e as conquistas que os fotógrafos têm são quase os mesmos, seja aqui ou seja lá em Portugal. Então eu gosto sempre muito de conversar com eles, e gosto tanto que a gente tem um outro episódio já marcado. Agendado, né? Agendado para gravar conversar com o Rubem lá. O Rubem já deu a primeira entrevista que a gente fez com o fotógrafo aqui foi com o Rubem Malha, que a gente fez por Skype e tal. E eu já estou querendo agendar uma outra conversa. Outro bate-papo, né? Querendo agendar? Não, a gente já tem agendado, né? Já tem agendado. Acho que em janeiro a gente produz essa entrevista, né? Isso, em janeiro a gente produz esse bate-papo aí com o Rubem. E eu vou adiantar o tema, sobre os fotógrafos amadores que atrapalham o trabalho dos profissionais. Isso aí vai dar pano pra manga. Vai sim. Rapaz, porque se preparem. Isso foi de uma vez que eu estava fotografando uma pauta aqui e fui... eu me lembro. Fui bem atrapalhado por alguns turistas que estavam aqui na região central de Curitiba. E estava conversando sobre isso com o Rubem numa das conversas nossas, e ele falou que lá a situação também era bem complicada. Se eu não me engano, ele passou pela mesma situação, passou né? pela mesma situação num carnaval, que tem lá algo do tipo assim. E aí foi até ele que sugeriu, vamos gravar um episódio em conjunto sobre isso e tal. Então vocês já sabem que aí em janeiro vocês já vão nos ouvir praguejando contra os fotógrafos amadores. Não, mas não é um praguejamento. Para quem é fotógrafo amador ou entusiasta da fotografia, eu acho importante ouvir esse tipo de reclamação mesmo dos fotógrafos profissionais, porque se eles pretendem se aperfeiçoarem na fotografia ou até virarem profissionais da fotografia, eles têm que entender algumas coisas e saber como são vistas essas pessoas que são entusiastas, e que existe quase um acordo de cavalheiro entre os fotógrafos profissionais e junto com os cinegrafistas também, né? Um bom senso. Que um não atrapalha o outro, Sim. que você tenha para que todo mundo consiga uma foto limpa, uma foto bacana, né? Consiga fazer o seu trabalho. Então é importante ouvirem até para saber qual é de por que os caras reclamam tanto. E é sempre bom a gente bater esse papo com o Rubem, com o João lá de Portugal, para a gente entender, né, que os problemas que a gente passa aqui, as dificuldades que a gente passa aqui, não se limitam à nossa região, né? Tipo, isso acontece com eles lá. Então é sempre legal a gente ver as coisas boas que a gente faz aqui e passar para eles lá, que às vezes pode ser um insight para eles, como eles também podem fazer coisas lá, e acaba passando para a gente aqui, a gente tem um insight também, mas também das dificuldades, a gente vê que a gente não está sozinho, né? E a gente vai compartilhando disso, acaba que é aquilo que o Miléo falou, a fotografia é uma língua universal, embora a gente sempre bata nessa tecla, a fotografia é uma língua estrangeira que todo mundo acha que sabe falar, porém, quem sabe falar entende que é uma linguagem internacional, podemos dizer assim? Não é uma linguagem internacional. Na verdade ela é uma linguagem universal, né? Universal, uma fotografia uma fotografia termo, em qualquer lugar. Mas assim, você pode saber falar, pode compreender o que é, mas
Aí é uma questão de você ser fluente, entendeu? Sim, é aquilo que a gente está falando. Um profissional é fluente em fotografia. Sim, é aquilo que a gente estava falando. A fotografia é uma língua estrangeira, mas quem sabe falar fotografia entende que a fotografia é uma língua universal. Então, o que eu vou estar falando aqui no Brasil pode ser a mesma coisa que o Rubem lá em Portugal pode estar falando. Pode ser que um mesmo parceiro, amigo nosso nos Estados Unidos pode estar falando. Até mesmo aquele cara, aquele fotógrafo que nos ouviu logo nos primeiros episódios lá, ele vem acompanhando, que ele foi editor da Times lá na Rússia, a mesma linguagem. Então é sempre bom a gente fazer esses episódios aí em conjunto com gente além-mar, né? Pra gente entender e reafirmar. A fotografia é uma língua universal e a gente trabalha para que se ruma num caminho certo, né? A troca de experiências, a troca de impressões sobre a profissão Isso é fundamental. sempre é muito interessante. Até falando que a gente teve esse crossover, teve a entrevista com o Rubem, a gente teve algumas entrevistas interessantes esse ano. A gente entrevistou o Orlando Azevedo, foi a nossa última entrevista, grande Orlando Azevedo. Falou sobre ícone. Estava lançando o livro dele, o Mestiço, que é um livro de retratos, né, de brasileiros. Muito bacana, o cara é uma sumidade na fotografia. Eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito dele. Falamos coisas muito interessantes, falamos sobre celular. Inclusive a gente vai gravar um episódio sobre fotografia mobile. E já adianto outro spoiler, o Hamilton testou Hawaii P30. Isso. E eu estou nesse momento, inclusive, testando o Xiaomi Mi 10. E a gente tem coisas boas e coisas ruins para falar sobre o desempenho desses aparelhos para fotógrafos, né? A gente fez teste como fotógrafos, não só das câmeras, mas processamento e tudo mais do aparelho. Então, a gente vai ter esse episódio, né? São celulares que estão chegando aí com bastante força, principalmente nessa característica de câmera fotográfica, né? Então, quando veio aí o Hawaii aí P30, que foi considerado aí uma grande novidade, principalmente em câmera fotográfica, a gente foi lá, testou, eu peguei testei, aí chegou esse agora que o Miléo está testando. Pô, é o que a gente tem que fazer, a fotografia mobile está aí para agregar, então a gente está testando os melhores equipamentos desse ramo, né? E é exatamente isso que eu queria dizer. É uma novidade muito grande. Você pega o Orlando, que é um cara que fotografa há muito tempo e que é muito bom no que faz e que usa também esse dispositivo. Então, foi bem bacana essa conversa com ele, porque é um cara que é um fotógrafo das antigas já, mas que não fica parado. Foi uma entrevista das que me agradou muito. A gente também conversou nas entrevistas com o Diógenes Pandini, que é fotojornalista lá do Diário Catarinense, cobriu a Rússia, estava com a exposição da Rússia bem bacana. E que falava exatamente disso, das coisas que o fotógrafo precisava além da fotografia. Então, se vocês não ouviram, ouçam lá também a entrevista. A gente conversou também com o André Mansano, que hoje é uma das principais referências. É uma sumidade na fotografia de casamento. É uma referência bem bacana nesse mercado de casamento. Então, ele foi um bate-papo assim, enriquecedor, que eu acho que podemos colocar assim, né, Miléo? Porque ele falou sobre o mercado, ele falou sobre o casamento em si, falou sobre a fotografia. Cara, foi uma... Sinceramente, eu acho que como eu tenho um pé nesse ramo, foi uma das entrevistas que me agradou bastante também. Então é um cara que, voltamos a dizer, se você não escutou, vai lá e escuta, porque o cara tem muito a agregar, principalmente para você que está querendo entrar na fotografia e entrar nesse ramo de cobertura de eventos em si. Foi uma aula de fotografia de casamento, né? A nossa ideia aqui não é dar tutoriais de como fazer, mas num bate-papo, numa entrevista com um cara que tem esse nível de conhecimento e que é uma referência no seu mercado, você sempre acaba aprendendo e pescando uma coisa ou outra. Então, essa entrevista do Mansano estava bem legal. A outra entrevista que a gente fez foi com... Alexandre Mazo. Isso, a gente entrevistou o Mazo, que era editor da Gazeta do Povo. Agora não é mais, com pesar que informamos que a Gazeta do Povo já não tem mais fotógrafos no seu quadro de funcionários. É uma pena, né? Extinguiram o departamento de fotografia do jornal, editores e fotógrafos foram dispensados. É outra forma de ver um departamento de fotografia dentro de um veículo de comunicação.
o jornal acha que isso é interessante, os fotógrafos não acham isso interessante, enfim, não cabe a nós dizer quem está certo, quem não está errado. Eu sempre acho que um veículo perde quando dispensa seus profissionais de imagem, mas é uma questão deles, a gente não entra nesse viés de discussão. Mas a gente conversou com o Alexandre Mazo, que era o editor da Gazeta do Povo, que era também outro cara que entendia muito, né? Que entendia não, porque não deixou de entender, né? Ele entende muito de fotografia e fotojornalismo. Foi uma conversa bem bacana, a gente tomou um café bem legal na casa dele. Tomamos um café bem bacana. Eu acho que o Alexandre Mazo, nessa entrevista, ele disse uma frase que eu acho que vai ficar marcada. Vou até ler para vocês aqui, que foi uma coisa assim que me marcou principalmente, mas eu acho que vai deixar marcado aí para quem ouvir e principalmente para o Arquivo RAW. Ele diz o seguinte: com ou sem dinheiro, a fotografia precisa ser apaixonante. Não tem outra opção. Eu acho que a gente chegando para entrevistar ele, se ele dissesse apenas isso, já teria valido a pena. Eu trabalhei anos com o Mazo, ele foi meu editor durante muito tempo, enquanto trabalhei lá no jornal. E ele é um cara muito cuidadoso com a fotografia, você aprende muito com ele. Então esse bate-papo foi bem legal porque você consegue entender algumas nuances do que é a fotografia de jornalismo, do que é o fotojornalismo. E o mais importante para quem pensa em entrar nessa área é o que um editor busca num fotógrafo, quais as características que um fotógrafo precisa ter para chamar a atenção de um veículo, de um editor de fotografia. E é isso, a gente falou sobre várias outras coisas também, sobre questões básicas de fotografia, sobre a necessidade da narrativa fotográfica, que você tem que construir uma história enquanto está fazendo o seu trabalho fotográfico, independente da área que você está fazendo. A gente falou de coisas mais técnicas também, por exemplo, qualidade versus quantidade, né? O que importa na hora de entregar um produto, né? Na hora de entregar as fotos para um cliente, o que vai pesar mais, a qualidade ou a quantidade? Então a gente fez essa análise, mas a gente falou também... Que é geralmente manter uma balança, né? Uma quantidade aceitável para os clientes. Sim. Que acham que tem que ter muita foto e com uma qualidade boa também, não é só encher linguiça. Mas a gente falou de algumas coisas que eu acho que é bem pertinente para o fotógrafo, que a fotografia tem dono. Então a gente contou alguns casos que aconteceu com a gente, né? De roubo de fotografia. Então, assim, a fotografia, quando ela é produzida, ela tem um dono, ela tem o seu dono. Então, mais um spoiler, né, que a gente vai dar, né? Na verdade, isso está sendo uma retrospectiva, mas um episódio de spoiler uma também. Retrospectiva de spoilers. Mais pra frente vai entrar um episódio que a gente vai estar falando sobre direito de imagem, né? Isso, a gente entrevistou 2 advogados que são especialistas em direito de imagem, né, e que defendem vários fotógrafos aqui em Curitiba e no Brasil todo. E eles sanaram algumas dúvidas que eu acho que esse episódio vai ser bem bacana para os fotógrafos, tanto para quem está começando como para quem está na área há um bom tempo já, para saber sobre os direitos que vocês têm das imagens de vocês que são, às vezes estão sendo usadas indevidamente por veículos ou por postagens. Indevidamente e ilegalmente, né? Então, sim. Então é um episódio esse que Fotografia Tem Dono, é um episódio bem bacana, mas já dando spoiler para o que há de vir aí, que é essa entrevista aí com esses 2 advogados aí que cuidam, trabalham com direito de imagem. Isso, né? Inclusive eles falam também das responsabilidades que um fotógrafo precisa ter, até onde você pode ir para fotografar algo e até onde você pode usar a imagem de pessoas na rua ou de funcionários públicos no cumprimento da sua função, enfim. Tudo isso, não é só aquilo de vamos proteger os fotógrafos, não, os fotógrafos também têm responsabilidades a cumprir quando estão fotografando, então tudo isso vai estar nessa entrevista aí bacana. E além disso a gente falou de muitas outras coisas, né, Miléo? A gente falou também da importância de se manter atualizado. A gente falou até da fotografia do filme Roma lá, que foi bem legal. Sim, foi bem legal. Se você não assistiu, assista, o filme é bacana. A gente falou sobre fotografia de drone, né? Falamos sobre drone a gente deu até o que exemplo, é um mercado que vem crescendo. Sim, a gente deu até o exemplo da Time, né? Que ela projetou a capa da Time com não sei quantos drones no espaço lá, mas eles subiram uma quase pancada. 300 drones, quase 300. Subiram 300 drones no espaço e eles projetaram a capa da Time
no espaço. Foi bem legal, né? Foi uma ação bem bacana da Time, né? Mandaram bem pra caramba. E falamos ali também sobre o Telling Stories, sobre como se portar no mercado, né? Com a nossa filosofia do Heisenberg. Heisenberg, enfim. isso. Eu acho que, fazendo um levantamento final, acho que foi um bom ano pro Arquivo HAL, você não acha? Sim, eu acho que foi um bom ano. A gente conseguiu levantar aí vários assuntos pertinentes para o fotógrafo, que é bom o fotógrafo saber, entender e até mesmo refrescar esses conceitos na sua memória. Então acho que foi um ano bem positivo aí para o Arquivo HAL. Acho que a gente cumpriu o nosso papel. Eu acho que sim. E espero que continuamos cumprindo aí na próxima temporada, na próxima sessão da segunda temporada, que começa em janeiro. Queria desejar a todos os nossos ouvintes um bom ano novo, que eu sempre digo que o ano que começa seja sempre melhor que o ano que terminou. Não importa se você acha que ele foi bom ou que ele foi ruim, o próximo ano tem sempre que ser melhor. A fotografia vai passar por muitos desafios no ano que começa, tem muita mudança, os mercados estão ficando um pouco mais recolhidos, mas ainda assim existem espaços e nichos que podem ser buscados e que ainda procuram a excelência na criação de imagem. Então há esperança para os fotógrafos, né? O mercado encolhe, mas os ganhos às vezes são maiores em outros nichos. Então é isso, eu me despeço de vocês desejando esse feliz ano novo. Até a próxima, tchau. É isso aí, galera. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Faço minhas palavras do Miléo. Um feliz ano novo, que 2020 possa ser um ano enriquecedor para nós fotógrafos. E sigamos fotografando sempre. Da minha parte é isso. Valeu. Tchau.